iremos ouvir a trombeta de Deus. É um grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado, a morte é vencida. É o fim do sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do rei. Vai abrir o grande livro da vida. Jesus vai abrir com sua voz linda. Seu nome quero ouvir. Jesus Cristo chamar e dirá: vem, bendito de Deus, para o reino que vos preparado está. Quero te perguntar: se ele voltar agora e levar-nos para o céu, serás que vai subir? Se não piscar de olhos, Jesus aparecer, serás que vai subir? É chegado o momento de nos preparar. Não sabemos a hora em que ele voltar, mas eu sei que ele vem. Eu sei que ele vem. Então guarda o que tem. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da noite do Senhor. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. A Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Eles surgirão nas nuvens com poder e muita glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer sentará com ele e vai cear com ele naquele grande dia. Então você precisa estar preparado, porque Jesus ele está vindo aí para buscar a tua igreja. Pode ser hoje a volta do rei. Pode ser hoje a volta do rei. Oxalá fosse nessa noite, querido. Tu tens certeza da tua salvação? Levante a tua mão e adore ao Senhor. Quem sabe é nessa noite que o Senhor volta. Então se desperta, porque você não sabe, eu não sei o dia, mas pode ser nessa noite que o Senhor queira nos encontrar nessa noite. Então ficamos atentos à voz do Senhor, amém? Vamos ouvir uma saudação pelo nosso diácono, irmão Franciel. Após o nosso irmão Franciel, a nossa irmã Tati está adorando ao Senhor, e assim nós devolvemos a direção deste culto ao nosso pastor, amém, queridos? Continue adorando e exaltando o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Costumo dizer, irmãos, que Deus sempre nos ensina através de todas as situações. Não está sendo diferente nesses últimos meses, né? Cerca de 3 meses que nós nos encontramos aí num regime que é novidade para todos, né? Nunca houve uma situação como essa, onde nós
precisamos ficar em casa isolados, escolas não funcionam, lojas não funcionam, e nós temos visto várias pessoas morrerem, e nós sabemos que tudo isso é permissão de Deus, né? Em nenhum momento Deus virou as costas para o mundo, em nenhum momento Deus virou as costas para a igreja, e não existe nenhuma situação que Deus possa estar aquém. Tudo isso, eu vou mais além, tudo isso é vontade de Deus. Tudo isso é vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. E aí você pode perguntar para mim, Franciel, mas tanta gente morrendo, tanto luto, tanta dificuldade, tanta coisa que tem acontecido, e você vem falar que isso é vontade de Deus, irmãos. Nem sempre a vontade de Deus, ela é a nossa, né? Nós sabemos que Deus usa situações para fazer com que nós possamos chegar ao que Ele quer. Eu quero compartilhar com vocês Filipenses, capítulo 4, e versículo 13. Deus nunca vai colocar a gente numa situação onde nós não possamos superá-la. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Engraçado que eu já ouvi várias pregações nessa passagem, e eu sempre procuro. A maneira como eu vejo essa passagem é diferente. Muitas vezes as pessoas acham que posso todas as coisas naquele que me fortalece, é que eu vou ter tudo, que eu vou conseguir tudo, que tudo vai ser fácil na minha vida, que todas as coisas vão acontecer naturalmente, que o desejo do meu coração Deus vai atender, que a prosperidade vai chegar, que a doença não vai bater na minha porta. Mas eu enxergo esse versículo com uma ótica completamente diferente, o oposto disso. Isso é Deus dizendo para nós, independente da situação, se eu estiver com você, você pode resistir. E eu quero dizer para você que está aí na sua casa essa noite, para vocês também que estão aqui na igreja, Deus está conosco, Ele continua conosco. Eu não sei, irmãos, eu não sei quanto tempo essa pandemia vai durar, eu não sei quantas pessoas ainda vão morrer, eu não sei se a morte vai chegar na nossa família, ou se já chegou na família de alguns dos irmãos. Eu sei de uma coisa: não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Tudo está no controle de Deus, e Deus garante para nós que nós podemos todas as coisas nele. Se a situação está difícil, se o desemprego chegou, empresas fechadas, pessoas desempregadas, mas nós estamos aqui, porque como a Evanilza cantou, pode ser hoje a volta do reino, mas se não for hoje, Ele vai nos dar força para esperar a sua volta. Enquanto Deus quiser, estaremos aqui, glorificando, adorando o nome de Deus. E se amanhã Ele não quiser, e se o Covid levar o Franciel, vocês podem ter certeza que eu vou estar glorificando lá em cima com Deus. Então eu posso, você pode, todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. Nessa noite nós estamos aqui para lembrar que um dia Cristo desceu até essa terra, se despiu de toda a sua glória, se tornou homem, foi humilhado, morreu na pior morte que existia na época, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Então nessa noite, no memorial, porque Jesus ordenou para a gente, Ele falou: olha, vocês quando forem comer e beber lembrando de mim, vocês têm que fazer isso até que eu volte. Enquanto Jesus não voltou ainda, nós estamos aqui. E hoje nós vamos lembrar que Jesus fez uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa promessa ela continua, porque talvez a minha promessa, em algum momento ela possa falhar. Talvez se eu prometi alguma coisa para alguns dos irmãos, eu posso falhar. Mas eu garanto para você, irmão, que a promessa que Jesus fez, ela vai se cumprir. Então Jesus está conosco. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória, louvado seja
a Deus. Aleluia. Glorifica e exalta o nome do Senhor, amém? A nossa irmã Tati está adorando ao Senhor juntamente conosco, juntamente contigo que está aí pela live, querido. Continue adorando ao Senhor. Você pode tudo naquele que te fortalece. E creia que aquele que te fortalece está aí no meio da sua casa nessa noite, te sustentando com as mãos direitas. Louvado seja Deus. Terminamos com a paz do Senhor. Amém. Antes de estar louvando, eu quero deixar aqui para a meditação dos irmãos em Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos nele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, irmãos, eu vejo o maior amor que alguém podia ter pela humanidade. E o hino que eu vou louvar, ele retrata bastante isso. Eu peço que os irmãos podem meditar na letra deste hino. Glória. Glória! Eu posso ver
vida das nossas irmãs, a qual respondeu o pedido ali da nossa assistência social, querido, e trouxe os seus mantimentos para a obra do Senhor. Que o Senhor possa continuar com as mãos estendidas sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, abençoando cada dia mais. Louvar ao Senhor também pela fidelidade dos nossos irmãos, com a sua oferta e com os dízimos na obra do Senhor. Que mesmo diante dessa pandemia, mesmo diante dessa crise global, a tua igreja tem mantido uma fidelidade com Deus, para que o Senhor venha recompensar 100 vezes mais, querido, para que o Senhor venha escancarar as portas de bênção sobre a sua vida, e que você pode gozar os frutos do Senhor nessa terra em abundância. Amém, queridos? Feche os teus olhos, estaremos fazendo essa oração. Senhor, elevamos, Pai, a nossa voz a Ti, Senhor. Papai, queremos, Senhor, ser grato a Ti pela vida, Pai amado, da Tua igreja, pela vida, Pai amado, Pai querido, de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, Pai, que contribuíram, Senhor amado, Pai querido, para a Tua obra, Senhor. Pai querido, que a cada família, Senhor, que abriu, Senhor, o seu coração, Senhor, para trazer, Papai amado, o seu quilo, Senhor, para socorrer, Senhor, a assistência social da nossa igreja local. Que o Senhor venha, Pai amado, derramar, Senhor, uma chuva copiosa de bênção, Senhor, sobre o lado dos Teus filhos. Da mesma sorte, Pai, eu quero te pedir pela vida, Pai, dos Teus filhos, Senhor, que tenham, Pai, ofertado, tem dizimado, tem cooperado, Senhor, para o crescimento do Seu reino nessa terra. Deus, continua, Papai, a abençoar, Senhor, a vida, Pai, dos Teus filhos, abençoar os nossos trabalhos, Senhor, a cada dia. Senhor, continua, Pai, com as janelas do céu abertas, Pai, sobre esta igreja, para que a cada dia os Teus filhos e as Tuas filhas venham ser prósperos diante da Tua fidelidade, porque eu creio, Pai, que a bênção está, Senhor amado, Pai querida, em obediência à Tua palavra, e a Tua igreja tem sido obediente, Pai, diante da Sua palavra. Deus, também, Papai, eu quero te apresentar a vida, Pai, do nosso pastor, o pastor desta igreja, a qual, Senhor, ministrará a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações dessa noite. Deus, toma, Pai, de uma maneira, Pai, extraordinária. Venha, Pai, com Teu Espírito Santo, tocar ao lado do Teu Filho e faça fluir a Tua palavra, Senhor, neste lugar e em cada lar que está conectado, Senhor, através desta live. Continua, Pai, com a Tua presença em nosso meio, para a glória e louvor do Seu nome. Amém, queridos? Fique de pé, queridos. Amém? Receba o nosso pastor, o pastor Léo. Amém, queridos? Abram as vossas Bíblias no texto da ceia. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e o verso do número 23 está seguindo, né? Sou grato a Deus pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, honrados com a presença de um seleto número de irmãos e irmãs cooperando na ceia, já que estamos impedidos de abrirmos as portas da igreja para receber a igreja, mas de uma forma salutar, obedecendo aí aos critérios a nós impostos pelas autoridades, e estamos no bom número. Deus abençoe, e de uma forma bastante salutar, cuidadosa. Agradecendo a Deus pela vida de vocês em casa, que têm sido constantes em dar assistência desse trabalho, lembrando que Deus tem sido tão maravilhoso
maravilhoso para conosco, que algumas lives, pelo menos uma delas, atingiu quase que 700 visualizações, né? Os 699, né? 699 visualizações. Isso é sinal de que muita gente está acessando. Então, guarde isso como recordação desse momento de dificuldade, como disse nosso irmão Franciel, mas o Senhor tem sido conosco, né? O Senhor tem sido conosco. Então, tudo podemos, né? Tudo podemos, sim, dessa forma, debaixo da mão potente do nosso Deus. Agradecendo a Deus também pela vida das minhas cunhadas, o cunhado, que Deus abençoe, o nosso Deus abençoe, a cooperação de vocês também nessa noite. Acompanhe a leitura que eu falei com seus olhos. Eu vou me prender, a bem da verdade, a meditação dessa noite, a reflexão, vai ser baseada no verso de número 28, mas eu vou fazer a leitura até o 32 para a nossa meditação. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Podeis aceitar, irmãos. O verso central, tema que o Espírito Santo colocou, é o de número 28, que é uma chamada a cada um de nós para um exame introspectivo. Exame esse que é para nos levar a compreender que precisamos participar da ceia. Por que tomar a ceia do Senhor? As igrejas evangélicas, no modo geral, reconhecem as duas ordenanças de Jesus, as duas ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus, e que devem ser observadas por seu povo. Quais são elas? O batismo nas águas. Porque ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a primeira ordenança. E a segunda é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 23, porque eu recebi do Senhor a ordenança, eu recebi do Senhor o que também vos ensino, a participação do pão e do cálice
representando assim a ceia do Senhor. Observe que essas duas ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, e que também lá nessa primeira carta de Coríntios, capítulo 10, um pouquinho antes, e no verso 16, a ceia também é chamada de comunhão. É chamada de comunhão, que é o momento em que a igreja reunida declara a sua comunhão com Cristo e a sua comunhão entre irmãos. Observe que Jesus toma dois elementos que na época eram comuns da refeição do judeu, e que inclusive também fazia parte da celebração da Páscoa. Eu sempre digo que o Senhor é tão maravilhoso que Ele usa das coisas que são comuns a nós para, através dela, nos trazer a sua presença e a verdadeira comunhão com Ele. Haja visto que quando você vê as parábolas de Jesus, Ele toma por base aquilo que é comum ao ser humano, né? A parábola das virgens, né? Que era comum na época, as festas de casamento, os casamentos eram prolongados por 7 dias como nada, né? Havia todo um cerimonial, se escolhia as virgens para aguardar o noivo, e quando o noivo chegasse, elas então acompanhariam o noivo com as suas lamparinas até a noiva para a consagração do casamento. Então veja que ele sempre procurou coisas que são naturais do homem comum para trazermos lições que nos levem a compreender o desejo de Jesus, que estejamos em comunhão. Então veja bem que ele toma dois elementos que era comum na refeição daquela época e os transforma em uma experiência significativa para nós cristãos. No entanto, o valor da experiência depende do estado em que se encontram os corações daqueles que participam, que era o problema, no caso, quando ele cita aqui da igreja de Corinto, porque lá no começo desse texto que vai falar sobre a ceia, o versículo 17 a seguir, vai tratar de que estava havendo uma dissensão na ceia, estava havendo confusão. Então ele vai estabelecer ou relembrar o modo de se celebrar a ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor é algo sério, que a gente não pode correr o risco de participar com o coração despreparado, porque é muito grave participar da ceia de qualquer maneira, de maneira descuidada. A ceia do Senhor, na verdade, é uma oportunidade de crescimento espiritual, de bênçãos e de bênçãos, se participarmos com uma atitude correta. O que devemos fazer então? Para que a celebração da ceia nos traga bênçãos e não repreensões. Então, é aí que eu chego no verso chato para mim nessa noite, que é: o que eu devo fazer? Examinarmos a nós mesmos, me auto-examinar. Como? Como eu faço esse exame, pastor? Devemos relembrar, voltar um pouco atrás e lembrar que o pão partido
do qual vamos participar daqui a pouco, ele lembra o quê? Ele lembra o corpo de Jesus Cristo entregue por nós. Não vamos falar, não vamos aqui expor a doutrina da transubstanciação. Não é que o pão, como aqueles que creem nessa doutrina, divulgam que o pão então se transforma no corpo. Não. O pão continua sendo pão, mas neste momento, após a consagração, ele significa, representa o corpo de Cristo, que foi imolado por nós. Assim como o cálice representa o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A maioria de nós parece que nos esquecemos dos detalhes da sua morte. Por isso eu disse que nós precisamos, sempre que vamos participar da ceia, relembrarmos, porque isso é o cerne da sua morte. É o cerne de tudo que nós temos como cristão. Por isso ele diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Aí ele fecha: fazei isto em memória de mim. É trazer à memória o sofrimento, o padecimento dele na cruz do Calvário por nós. A Tati leu um texto que eu gosto muito de ler esse texto, e eu gosto de rebater algumas vezes com algumas pessoas que nos procuram e vêm dizer: mas o texto diz que não se via nele beleza alguma, então ele não tinha beleza nenhuma. E eu digo: não, o meu Cristo é lindo, ele é muito lindo, porque ele é o Filho de Deus, ele é lindo. O que não trazia nenhuma aparência nessa profecia de Isaías é porque Isaías estava contemplando o Cristo sofrendo por mim e por você, sofrendo por nós. Ele havia sido preso naquela noite no Getsemane. E aquela noite que ele foi levado preso, ele passou a noite toda lá na presença do sumo sacerdote Caifás, sofrendo injúrias, sendo esbofeteado, para em seguida ser levado até o governador romano para ser mais castigado ainda, chicoteado, colocado sobre a sua fronte uma coroa de espinhos. E no dia, na manhã seguinte, após o julgamento, recebe uma cruz pesada para sair arrastando pelas ruas da cidade de Jerusalém. Então alguém que via este homem não podia ver beleza alguma nele, porque sobre ele estava o meu pecado, estava o nosso pecado. Por isso precisamos rememorar o seu sofrimento, porque a sua morte faz parte da mensagem do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 e 4 vai dizer: Cristo morreu, ele foi sepultado. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês: não é a vida de Cristo e nem os seus ensinamentos que salvam os pecadores. Observar a sua vida
e os seus ensinamentos nos conduzem a esta memória, a esta lembrança, porque o que salva os pecadores foi a sua morte. Ele morreu pelo pecado meu, seu, nosso, da humanidade. É a sua morte que nos garante a salvação, porque nós, quando nos lembramos da sua morte e nos rendemos a Deus, nos rendemos a Ele pela sua morte, nós somos perdoados, nós somos justificados, porque a sua morte é que quitou a dívida que nós jamais poderíamos pagar, porque está escrito que a cédula que eu devia foi cravada na cruz, foi cravada na cruz. Devemos sempre nos lembrar como ele morreu. E essa memória não é apenas uma lembrança de fatos históricos, não, mas é também uma participação de realidades espirituais. Quando celebramos a ceia do Senhor, não é como alguém que chega diante de um monumento histórico e fica admirando a distância, não. Quando nós celebramos a morte do Senhor, nós sabemos que Ele já ressuscitou, que está na glória e que Ele se faz presente em nós através do Seu Espírito Santo. Então, através dessa comunhão, nós nos aproximamos com o Salvador vivo. E aqui também essa aproximação é pela fé. É pela fé. Por isso devemos sempre relembrar a sua morte. Mas não fiquemos só de relembrarmos, não. Nessa introspectiva, nós também precisamos olhar para a frente. Olhar para a frente. A cada ceia, nós sempre falamos da vida de Jesus. A irmã Vanilza louvou este hino. Quem sabe seja hoje a volta do Senhor. Pode ser a volta para a igreja, pode ser a volta para alguns de nós, alguns dos nossos irmãos, alguns das nossas famílias. Nós oramos aqui pela sogra do irmão do Marcelo. Aí hoje a Manita me mandava a mensagem agradecendo a igreja pelas orações. Do problema do AVC, ela voltou. Mas de repente, segundo o laudo médico, a Covid levou ela embora. Nós não sabemos. Alguém critica a nossa fé, a nossa crença, como criticaram a fé e a crença não é o nome da cantora lá? A Fabiana Anastácio. Falaram um monte de baboseira. Mas como disse o Franciel aqui nessa noite, tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia vai dizer que Deus dá o sol para todos, justos e injustos. Ele manda ou Ele permite a praga sobre justos e injustos. A diferença é que aqueles que estão comemorando a morte do Senhor até que Ele venha, se vier para nós agora, nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o destino.
nós devemos olhar para frente também, porque a volta de Jesus é a esperança da igreja, de cada crente, é a volta de Jesus. Eu me lembro quantas vezes ainda em vida da minha mãe, e já nos últimos tempos bastante enferma, eu estava dirigindo lá no Vilani, e a gente, como temos o costume de nos domingo pela manhã e levar a ceia para os enfermos, eu ia para lá e junto com os diáconos escalava os obreiros, então, que ia levar ceia aqui e lá, distribuía às vezes 2, 3 grupos para ir atender os irmãos ali do entorno, e eu pegava um obreiro que vinha comigo até lá no Bom Clima, onde minha mãe morava, para levar a ceia para ela. E cada vez que entregava a ceia para ela, ela dizia, ela pegava o cálice e dizia: eu te adoro, Jesus, estou te esperando. Eu te amo, Senhor, estou te esperando. Pouco tempo depois, o Senhor levou, está descansando nos braços do Senhor. Porque Jesus Cristo não morreu apenas por nós. Ele não apenas morreu, Ele ressuscitou e subiu aos céus, e um dia Ele prometeu: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, vós sejais comigo também. Na glória do Pai. Aleluia. Nós não somos hoje, queridos, nós não somos tudo o que nós deveríamos ser. Não somos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Quando Ele voltar e nos levar, seremos semelhantes a Ele, num corpo glorioso para toda a eternidade. Aleluia. Por isso, devemos sim relembrar a sua morte, mas também olhar para frente, lembrando a sua ressurreição, a sua promessa de vir nos buscar e permanecermos firmes. E enquanto Ele não vem, nós nos reunimos, ceiamos, relembrando a sua morte, relembrando a sua ressurreição e a promessa da sua vinda de vir nos buscar para a sua glória. Mas aí também devemos olhar para dentro de cada um de nós, um olhar introspectivo, um exame introspectivo, porque o apóstolo Paulo, ele não vai dizer que nós conseguiremos ser dignos de participar da ceia. Não é isso que eles estão falando. Muita gente, lamentavelmente, imagina que se tem que ser digno. Não vamos conseguir. Habitando esse tabernáculo de barro, nunca. Nós temos que procurar viver uma vida espiritual, crescendo, 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 como diz as Escrituras, até atingir a estatura de varão perfeito. Mas essa estatura de varão perfeito é só quando Ele voltar e nos der um corpo glorioso. Enquanto habitamos esse corpo miserável que veio do barro, nós estamos sujeitos a sermos falhos. Estamos sujeitos. Então Paulo, ele não está dizendo aqui com essa palavra aqui que quem come indignamente, que nós vamos atingir um grau de dignidade para participar da ceia. Não é isso. O que ele está dizendo é que nós devemos fazê-lo de maneira digna.
Qual é a maneira digna de participar da ceia do Senhor? É reconhecer, sou pecador. Perdoa os meus pecados. Me purifica dos meus pecados com aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Me limpa, Senhor, eu quero participar. Por isso ele vai dizer, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é para rejeitar o pão, não é para rejeitar o cálice, é para se examinar, pedir perdão e participar da ceia do Senhor. Porque a ceia é o símbolo da nossa comunhão. Veja bem, é preciso nós examinarmos o nosso coração. E se alguma coisa nos acusa, confessamos ao Senhor, pedimos perdão ao Senhor. Porque se nós não discernirmos, não procurarmos fazer esse exame, que Senhor me perdoa por essa palavra, me perdoa por essa atitude, me perdoa por isso, Senhor. Eu quero participar da ceia. Agora, se alguém endurece o coração e não reconhece as suas faltas, Deus nos julgará e disciplinará a cada um de nós, porque Ele não quer que ninguém se perca. Eu quero entender que a pandemia, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, já vamos para 3 meses, né? O nosso último culto presencial aqui foi no dia 17 de março, no culto de ensino de terça-feira. No dia 19, quinta-feira, seria o culto com as irmãs do Círculo de Oração, quando recebemos a informação, suspende tudo. Então, dia 17 completa 3 meses que nós estamos sem ter os nossos cultos regulares. O Franciel falou aqui sobre vontade. Eu vou falar que é permissão. Porque quando eu olho para as Escrituras, Franciel, eu entendo que não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus que o povo sofra, mas Ele permite para ver se esse povo, no sofrimento, resolva fazer a vontade dele, que é abençoar. Ele permite, e nós estamos vivendo essa permissão de Deus. Ele está trabalhando no meio do seu povo, Ele está trabalhando entre as nações. Embora, como nós citamos aqui há pouco, sobre essa questão daí da Fabiana, que alguém está murmurando de uma forma atrapalhada dessa forma, mas tem muita gente que está entendendo, Deus está fazendo isso, Deus está trazendo despertamento para a gente ver a nossa posição. Haja vista que a sociedade já correu para fazer solidariedade, é ou não é? As empresas estavam todo mundo ruim, lembra? Todo mundo ruim, de repente está todo mundo aí doando 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões, está doando. Sabe o que é isso? É a consciência acusando. Tu roubou tanto que já tem tanto que pode dar. Os coríntios não estavam se examinando a si mesmos, mas eram especialistas em examinar a vida dos outros. Que Deus nos ajude, né, irmãos? A não ficar olhando para a vida de ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa de detetive religioso. Ele não precisa. O Espírito Santo se incumbe. O Espírito Santo se incumbe. O Espírito Santo se incumbe de dizer para mim quando não está bem, quando eu não estou bem. Pastor Tarcísio, o senhor é um homem de Deus há muitos anos. O
senhor já deve ter vivido algumas experiências que nem eu, e de vez em quando a gente faz um negocinho assim, o Espírito Santo chega e cutuca lá no fundo, fala: olha, não vai por aí não. Marca? O caminho não é esse. Muda de rota, porque senão você vai ficar sozinho. É que nem aquela história do crente, ele era louco por velocidade, aí se converteu, né? Aí sempre, eu até falei isso aqui outro dia, até se converteu, mas queria continuar na correria, na velocidade. Aí uma certa ele pegou uma estrada, viajando, ultrapassou o limite, capotou, se estrundicou todo, mas não morreu não. Aí depois ele foi orar: mas Senhor, eu orei antes de viajar. Nós estamos suportando dentro da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, a disciplina é a maneira carinhosa que Deus tem para tratar com seus filhos e filhas e encorajá-los a amadurecer. Aí o escritor da carta dos Hebreus vai dizer: porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados. Devemos olhar ao nosso redor. Nós não devemos nunca objetivar criticar os outros cristãos, mas sim discernir o corpo de Cristo. E aqui também eu chamo a atenção para encerrar. É possível que essa frase do versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Essa frase, não discernindo o corpo de Cristo, ela tem um objetivo duplo. Nós devemos reconhecer o corpo de Cristo no pão, relembrando a sua morte, mas também devemos reconhecer a igreja, os nossos irmãos, porque vai dizer o texto, vai dizer as Escrituras, que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Então, eu não posso julgar o meu irmão. Não. Ele faz parte do corpo. Eu tenho que ter comunhão com o meu irmão e ajudá-lo. Então, a ceia é uma celebração de união, ou melhor dizendo, de unidade da igreja. A ceia do Senhor é uma celebração em família, e o Senhor da família deseja que os seus filhos se amem uns aos outros. É impossível um cristão verdadeiro se aproximar do Senhor e ao mesmo tempo querer se separar de seus irmãos e irmãs em Cristo. Nenhuma pessoa que não é verdadeiramente convertida, aí sim, não deve tomar a ceia. Se não é convertida, porque o corpo de Cristo já está convertido. Você pode dizer amém? Coloque-se para cá. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Erga o teu pão assim comigo. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, damos graças por este pão, Senhor, o qual nós vamos participar nesse momento, relembrando a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual entregou-se a si mesmo por cada um de nós, Senhor, imolado ali na cruz do Calvário. Ele disse:
naquela noite, quando saía para o Getsemane. Tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E nessa noite a tua igreja reunida, aqueles que aqui estão presentes e aqueles que estão através da live, neste momento, Senhor, com este pão partido em suas mãos, pelo que damos graças, para neste momento, Senhor, juntos comungarmos, relembrando a morte do Senhor até que venha, pelo que damos graças e vamos fazer parte deste pão em nome de Jesus. Que tendo dado graças, ele disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comemos todos juntos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, vem deixar cear. Deus de bom como os pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Agora abrimos os cálices, tomam os cálices agora. Abram os vossos cálices para nós estarmos dando graças. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pai querido e eterno, temos participado do pão partido, que simboliza o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, imolado por nós. E agora, Senhor, te apresentamos este cálice, cálice esse que representa a nova aliança, o novo concerto, o novo testamento no sangue de Jesus Cristo, sangue esse que fora vertido na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas de tantos quantos creem na Tua Palavra. Por isso, Senhor, damos graças por esse cálice neste momento, que vamos tomá-lo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E disse Jesus: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomemos todos. Aproveita esse momento.
Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que se fizeram presentes, e também agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aí nos seus lares, participando da ceia do Senhor. Nesse momento eu quero relembrá-los que nós estaremos aqui amanhã às 9 horas, também levando a lição de adultos e jovens através da live das 9 até às 10h30, e às 10h30 nós teremos aqui uma breve reunião com a liderança da igreja, obreiros, para nós tratarmos do decreto que o prefeito da nossa cidade determinou, uma abertura gradual. Então nós vamos tratar isso, ver como que nós vamos organizar também para a gente estar fazendo essa abertura gradual dos cultos oficiais da igreja, né? Tem algumas restrições que eu preciso passar para que nós possamos assim trabalhar de acordo com o que determina também as autoridades, amém? Um aviso para os irmãos que estão presentes: nós vamos sair gradualmente aqui também, por favor, ok? Eu vou dar a bênção apostólica e nós saímos, tá bom? Muito bem, e à noite nós teremos o nosso grande culto de adoração a Deus a partir das 18h30, amém, queridos? Que diremos por estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e sempre. Todos dizem amém.